Minha mãe teve um papel muito importante na minha iniciação na literatura, pelo fato de que nós morávamos no interior, na cidade do interior. Imagine que o maior divertimento à noite para as crianças era ouvir história de Trancoso. E minha mãe tinha um repertório enorme de histórias. E isso era tão interessante que ainda hoje eu guardo essas histórias, ainda hoje reproduzo muita coisa naquilo que eu produzo. Eu morava entre Penedo e Piaçabuçu, numa vila chamada Marituba, era uma vila operária. E vocês imaginem que numa vila operária todo mundo se conhecia e quase todo mundo tinha apelido. E era tão interessante que você imaginar que num lugar pequeno tinha pessoas com apelido de lua, de sol, tinha estrela, né? Era Maria José Estrela, Dona Maria do Seu Mané Meladedo, né? Seu Canhoba, Jereba, né? Padre, bispo. Então todo mundo tinha apelido, isso era muito interessante. Os apelidos hoje são uma realidade na minha obra. Eu analisando hoje as histórias que eu via naquela época, eu observo o quanto a literatura é universal, quanto a tradição oral ela anda pelo mundo afora. E a gente, quando criança, a gente tem uma ideia de que aquilo não é um mito, aquilo é verdade. Então, eu imagino que do outro lado do rio, aquelas pessoas que estavam pescando de facho, pescando com aqueles fachos de fogo, a gente do lado de cá, a gente via o fogo corredor. E era uma realidade para nós o fogo corredor. Eu acho que a coisa mais importante dessa época de criança, onde eu vivia essa literatura oral, é justamente o vocabulário, né? É justamente a forma com que eram contadas as histórias, né? Os mitos, a mitologia são-franciscana, que é uma coisa fabulosa. Eu sinto uma pena enorme que a língua portuguesa hoje evolua para um mundo assim tão seco como é a informática, como é a própria globalização, e nos deixe tão distante do nosso regionalismo. A literatura regional, ela deixa o autor muito mais próximo da sua terra. Eu acho que isso é que vale a pena. Como é que as pessoas irão me conhecer se eu falar em duende, se eu falar em ninfa, se eu falar em coisas assim? Ninguém vai me reconhecer. Eu acho que eu prefiro ser conhecido como uma pessoa que conhecia a minha terra, conhecia as pessoas. Lamento Derradeiro, na verdade, foi o primeiro livro de ficção. Eu já havia escrito um livro que me deu acesso ao jornal, que foi Mona Lisa, um autorretrato de Leonardo da Vinci, que me deu acesso ao jornal. Através dele, eu comecei a escrever no Jornal de Alagoas, convidado pelo Noaldo Dantas. Então isso teve uma repercussão, foi muito bom para mim. E aí eu comecei a escrever contos. E eram contos muito sintéticos, eram quase um poema-conto, era uma coisa assim. E eu chamei Lamento Derradeiro, porque era como se houvesse naquele momento um fascínio muito grande pela morte. A morte exercia um fascínio muito grande em mim. E o livro se chamava Lamento Derradeiro exatamente por isso. Não houve sequer uma flor, uma grinalda, acólitos, um padre. Nada, enfim, de um funeral comum. Seu olhar sumiu como o sol da manhã. E o frio era demais como o meu próprio momento. Sentia-me pequenino e abandonado. Era bom aconchegar-me dentro de você e aprazer-me daquela ilusão.
Mas era tudo uma quimera. Não existíamos um para o outro. Só me restava amar o frio da manhã, aquecer-me entre a mortalha e sonhar com você. Apenas sonhar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, porque na verdade eu precisava, né? Meu pai era pobre e eu precisava ganhar dinheiro, precisava ajudar na minha casa e fui trabalhar. Trabalhava um horário na Drogaria Globo. O outro horário, quando eu não estudava ou não estivesse em aula, eu ia para a biblioteca pública. Eu acho que eu fui uma pessoa que parecia que quando eu estudava, eu acho que isso foi a vida inteira, foi assim. Aquilo era pouco para mim, eu queria mais e era muito pouco o que eu estava recebendo. Eu sempre quis mais. Eu lia muito, muito, tanto os autores de moda como Adelaide Carraro, como Jorge Amado, como Érico Veríssimo. Eu me lembro que quando eu li Olhai os Lírios do Cão, como foi coisa bonita. E J.G. de Araújo Jorge, que era conhecido como poeta das moças, né? Então, são algumas coisas assim que eu comecei, eu diria que eu estava começando a ler. Eu passava o período de férias lendo de uma maneira muito gulosa, eu devorava os livros. Eu diria que duas coisas tiveram muita influência na minha vida literária a partir daquela época, meus 14 anos talvez. Uma foi o cinema, né? Nós vivemos eu vivi um período onde a gente ia assistir, por exemplo, Laranja Mecânica, ia assistir Teorema, e a gente saía, eu mesmo saía, feliz da vida, mas sem entender nada. Aquilo era extremamente hermético, mas era bonito. Era lindo, não é? E foi isso que me fascinou em Kafka, talvez em Cortázar, né? Mas essa influência, né, do hermetismo, ela se desfez um pouco quando eu conheci Gabriel Garcia Marques. Você está pensando que eu sou o quê? Acha que tem o direito de ficar me rejeitando, viajando, fazendo o que quer da vida, como se não devesse dar satisfação a ninguém? Qual o meu papel nessa história? O de ficar esperando você feito um idiota! Quem você pensa que é? Ah, então você também deve me demitir. Afinal, eu não sou mais do que um empregado seu. No ambiente literário alagoano, eu sinto falta da crítica literária.